O vosso coração é o refúgio que nos guarda de todo o mal. Ó Mãe do vencedor das trevas, promessa da palma imortal. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Disse-lhes Jesus: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não pude fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje traz um ponto muito importante para podermos refletir. É a falta de fé, ao mesmo tempo, falta de confiança. As duas sempre se juntam com certeza, porque quem tem fé confia no Senhor. Quando nós escutamos esse Evangelho, logo na primeira parte, quando Jesus, que anda anunciando a boa nova por aquelas regiões, e chegando na sua terra em que se criou, ali aparentemente parece que a palavra vai fazer morada no coração dos seus conterrâneos, porque parece que há uma admiração com as palavras de Jesus e com as suas ações. No entanto, quando vamos levando mais a perceber nesse Evangelho, mais a seguir, nós vemos que parece que por detrás não há essa credibilidade da parte dos conterrâneos de Jesus por ele, porque o conhecem, porque ele ali o cresceu e conhecem a sua família. Então acabaram por tratar de certa forma com desprezo, não dando crédito às suas palavras e às suas ações. Mas por detrás ainda podemos perceber que há ali uma inveja, uns ciúmes. Como é que pode esse, que nós o conhecemos, é o carpinteiro, conhecemos sua família,
Como é que ele pode dizer coisas assim, tão bonitas, se nunca estudou? Como que pode realizar tantas obras, tantos milagres, se assim nós o conhecemos? De modo que Jesus vai falar aquela seguinte frase que nós conhecemos, que um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e também na sua casa. Isso leva-nos também a pensar que diante do anúncio da Boa Nova do Reino de Deus, nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas famílias, muitas vezes também corremos a tentação de não acolher a novidade do reino trazida por alguém de dentro de casa. Muitas vezes podemos não dar o devido crédito e atenção para aqueles que convivem conosco, que fazem parte da nossa família, que muitas vezes podemos o criticar porque vive a fé, porque quer servir a Deus, e achamos que está exagerando, que é um beato, uma beata de igreja, não é? E etc., como nós já sabemos os ditados por aí. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre pode trazer novidades. E Jesus levava esta novidade para a sua terra, para os seus conterrâneos. Mas eles achavam que nada de novidade poderia mudar aquilo como a forma como eles já viviam. É o que acontece muitas vezes nas nossas paróquias. Muitas paróquias não mudam nada porque muitos acham que não se deve mudar e que se deve permanecer sempre da mesma forma, da mesma maneira. Jesus teve uma rejeição muito grande naquela altura, particularmente porque trazia a novidade do reino de Deus, porque iria mexer com a estrutura de toda uma forma de viver uma religião vazia, de muitos ritos, mas que não transformava a vida de ninguém. Devemos ter uma devida atenção da forma como nós vivemos a nossa fé. Por acharmos que vivemos uma ritualidade, achamos que está tudo bem e que ninguém pode mexer nada, porque tem que ser daquele jeito e acabou-se, sempre foi daquela maneira. Mas Jesus, sabemos muito bem, que assim como mexeu as estruturas naquela altura, continua ainda hoje a tentar entrar nos corações e nas consciências, para que também acolha uma nova forma de viver a fé, que é muito mais além daquilo que nós imaginamos, do que estruturas, do que formas de poder viver no cotidiano da vida a fé. Mas assim algo muito mais profundo, interior, que deve transformar a nossa vida. Vale muito mais, com certeza, abrir o coração à novidade do reino de Deus, sermos livres para acolher até mesmo os irmãos que convivem conosco, aquela novidade que se faz e que Deus fez e realizou na vida dele, do que muitas vezes nos fechar em nós mesmos para não acolher aquilo que alguém pode nos trazer só porque nós o conhecemos ou pelo fato de viver e conviver conosco. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, diz o texto sagrado, porque eles não tinham fé. Muitas vezes também você não pode receber as graças de Deus na sua família, nem mesmo dentro da igreja, porque você também vive na igreja, mas também está a faltar mais fé, mais confiança em Deus. Confia mais, né, nas pessoas, confia mais nas estruturas da sociedade, nos homens, do que em Deus. É o que aconteceu na história de Davi, que nós escutamos hoje na primeira leitura. Davi era orgulhoso, achava-se grande e poderoso diante de tudo aquilo que tinha conquistado. Mandou fazer um recenseamento para saber a quantidade de homens corajosos, preparados para poder combater em guerra. No entanto, quando a ficha caiu, quando ele caiu em si mesmo, ele arrependeu-se,
porque ele percebeu que a força dele e do seu reino não estava na força dos homens, dos bem preparados, que sabiam lutar para poder lutar em guerra, mas estava no Senhor. Por isso também devemos aprender aqui uma lição, que apesar de ser orgulhoso, Davi também se colocou no estado de humildade. Tinha um coração bom, humilde, contrito, porque pôde reconhecer o seu erro, o seu pecado, e pedir perdão ao Senhor. Mesmo diante de uma proposta que Deus enviou um profeta para dar-lhe uma forma de uma lição, de corrigir os seus erros, o seu pecado, como um castigo, Deus propôs três coisas que poderia mesmo ser muito ruins e difíceis, tanto para ele como para todos. No entanto, ele escolheu aquilo que vinha de Deus. Melhor sofrer pelas mãos do Senhor do que pelas mãos dos meus inimigos. O sofrer pelas mãos do Senhor, porque aqui agora ele já colocava confiança na misericórdia de Deus, porque ele sabia muito bem que apesar de que a mão de Deus pudesse pesar, mas Deus é infinitamente misericordioso, e era nele que devia colocar a sua confiança. Para que uma lição tão importante, tão mais bonita do que esta para nós hoje? De não colocarmos a nossa confiança e esperança na força dos homens ou nas nossas capacidades, mas em Deus mesmo? Aquele que sempre está por nós, aquele que cumpre as suas promessas, aquele que é o nosso Pai e que é infinitamente misericordioso. É aqui, meus irmãos, que devemos colocar a nossa confiança, porque só assim alcançaremos de Deus ou do Senhor Jesus as suas graças e os milagres que nós esperamos. Repito, muitas vezes não alcançamos as graças que Deus tem para nós pela falta de confiança nele, porque não sabemos esperar o tempo de Deus, porque não temos verdadeiramente fé no Senhor. Mas muitas vezes esperamos na força dos homens e nas estruturas que nos circulam. Então, meus irmãos, pedindo a intercessão hoje, São João Bosco, um homem de fé, um homem alegre, que apesar de tantas dificuldades, pôde lutar em favor dos menores, em favor das crianças e jovens. Por isso, é um testemunho também para cada um de nós. O seu zelo por Deus, o amor a Nossa Senhora, mas também o amor aos mais pequeninos do reino dos céus. Pedimos a sua intercessão e pedimos a graça da perseverança na nossa fé e a confiança nesse Deus, que é infinitamente misericordioso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.